Ah, Oi, boa noite, tudo bom? tudo bom, é muito interessante. Tem algumas pessoas já entrando, Alanzinho. Estava comentando, né, um pouco como nós nos conhecemos, somos de Arco Verde. A Alan foi morar em Caruaru, eu vim morar em Petrolina. E Alanzinho sempre se mostrava muito sartriano, né? Filosoficamente, eu vim estudar primeiro direito, aproveitei também, fui estudar a teologia e filosofia e estamos aqui, né? Então, Alanzinho se apresenta para a gente poder começar a conversar um pouquinho. Estou aqui com meu café para dar conta. Eu também estou aqui com um chá que eu fiz. Então, boa noite. Eu me chamo Alan, ou José Alan, como a maioria me conhece. Eu sou professor. Eu e Wagner nos conhecemos em Arco Verde há muitos anos atrás. Também são muitos anos, porque a gente também não é tão velho assim. Mas nos conhecemos ali na virada, na verdade. Na virada do século, né? De 99 para 2000. Você participava de muitas vezes. Tem- E aí, em 2007 eu vim morar em Caruaru para cursar filosofia e um tempo depois você foi para Petrolina, não é isso? Enfim, aí a gente se fala mais assim por WhatsApp. Eventualidades, né? Alanzinho, É, aí só pra gente conversar um pouquinho assim, hoje eu dou aula de filosofia jurídica, né? E na pegada de filosofia jurídica a gente tem autores bem específicos, sabe? Que são Hans Kelsen, Norberto Bobbio, e a gente entra mais na uhum, perspectiva jurídica. Só que a gente não pode deixar de passar pelas experiências de todos os outros filósofos, adentrar na toda dimensão, desde os pré-socráticos até, né, os contemporâneos. Então, para a gente fazer uma análise bem interessante, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre Sartre, biograficamente, né? Biograficamente, quem foi Sartre, Alan? então, quando você me fez o convite, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse filósofo, eu fiquei pensando assim, como conversar sobre ele, né, como falar sobre ele. E aí eu pensei que talvez fosse interessante que eu fosse falando dele a partir de algumas obras. Eu não vou falar de todas as obras, mas falar daquelas que é, são mais contundentes, né? Que são mais importantes dentro ali do conjunto da obra, né? Que ele realizou, né? Que ele empreendeu. Então eu fiquei pensando assim, bom, começar a falar de Sartre, geralmente a gente começa falando das datas mais expressivas, né, nascimento, morte. Então, Sartre nasce em 21 de junho de 1905 e morre em 15 de abril de 1980. Então, durante esse tempo aí, foram 75 anos de vida, ele empreendeu uma obra gigantesca, é considerado o filósofo que mais escreveu até hoje, né? A não ser que alguém o ultrapasse. Escreveu até, inclusive, mais do que o Michel Foucault, que é um outro que escreve, assim, tem uma obra Não vastíssima. sabia. Só que Sartre, metade das coisas que escreveu se perdeu. Tanto por conta da guerra que chegou, né? Ele viveu ali um período da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Também porque ele tinha uma mania, e eu não vou fazer nenhum juízo de valor para não ficar feio, mas ele tinha uma mania de escrever, por exemplo, escrever teatros, romances, alguns artigos e presentear as mulheres que ele queria conquistar. Né? Então, é, É, nesse processo de ter escrito algumas coisas, sabe? Algumas peças de teatro, algumas que foram inclusive representadas, tiveram inclusive amantes dele como atrizes, né? Como a Wanda Kozakiewicz, que quando a Olga e a Wanda eram irmãs, uma delas foi protagonista daquela peça polêmica que chama Entre Quatro Paredes, e que o fim dela tem aquela frase: o inferno são os outros, e deixa a gente até hoje assim, poxa, como assim o inferno são os outros, sabe? Então, boa parte da produção, sem falar nos escritos políticos, nas coisas que ainda não foram publicadas, né, que estão de posse da Arlette Alcaine Sartre, que é a filha adotiva dele, né, que detém os direitos autorais, né, de Sartre, sabe? Então, muita coisa não foi publicada, nem vai ser publicada, eu acredito, sabe? não tem Mas, de como. fato, ele é o filósofo assim, que mais escreveu. É também o filósofo mais conhecido no mundo todo, no mundo inteiro, Sartre é o filósofo mais conhecido.
Veja, quando eu digo assim que ele é o filósofo mais conhecido, estou falando do ponto de vista assim que extrapola a filosofia, certo? Porque dentro do campo restrito das pessoas interessadas em filosofia, dos que estudam filosofia, dos que são filósofos, ele é um filósofo como outros. Por exemplo, ele só o único que estaria assim ao passo, né? A Sartre teve de ser muito conhecido é o Nietzsche, fora do círculo filosófico, né? Então, Sartre é tão famoso que tem até a menção a ele até em música da Shakira, só para a gente ver assim que de fato ele é Alan tem umas particularidades que só você mesmo. Como Shakira? Não tinha. Em qual música, Shakira? Eu não lembro o nome da música agora, mas é no primeiro disco dela, aquele que tem Estou Aqui. Mas tem Que lá e tem uma legal, versão né? Assim. do Sartre e tal. E ela estudou filosofia, né? Shakira fez filosofia. Alan, algumas pessoas têm todo um preconceito de ler Sartre, principalmente as pessoas religiosas, né? Assim, tem toda essa. O que é que você me diria um pouco nessa perspectiva? Assim, seria prejudicial a algumas pessoas? Eu me lembro uma vez lendo Sartre e fui questionado por um padre que dizia assim: você está com alguma depressão? O que é que está acontecendo? Assim, você está bem? Eu digo, estou, mas é porque você está lendo Sartre. E como é que você, aqui no seminário, lê Sartre? Como entender isso? Seria preconceito? Olha, há um preconceito, de fato, em relação à leitura de Sartre, porque ele era um ateu declarado, né? Tem até o texto lá na conferência O Existencialismo é o Humanismo, que ele vai dizer assim, olha, existem dois tipos de existencialismo. Um existencialismo cristão, e aí ele vai mesmo, o meu, que inclusive eu ganhei de um amigo que está tendo a live agora. Foi Davidson que me deu esse livro. Foi por causa desse livro que eu decidi fazer filosofia. Estava tudo certo que eu faria letras. E aí eu ganhei esse livro. Quando eu li O Existencialismo é o Humanismo, eu digo, eu preciso estudar filosofia para entender esse moço aqui. Entender melhor, né? Porque muito tempo que eu não entendia, sabe, que eu não conhecia. Então, Davidson é um dos responsáveis por eu ter feito filosofia ao me dar esse livro. Eu ganhei ele 3 meses antes de fazer o vestibular, que seria para letras, e eu mudei para... Ele mandou um aí. Davidson, boa noite. Então, foi ele que me deu esse livro e eu li no dia que ganhei e achei impressionante aquela ideia, né, de que o homem só existe à medida que se faz, etc. E tal, né? Mas voltando para a questão que você me perguntou. Então, Sartre ele coloca assim, existem existem vários existencialismos, né? Mas existe um ramo que é cristão e um ramo que é ateu. Ele diz, eu sou do ramo ateu porque para defender as coisas que eu defendo, é mais coerente que a gente anule a ideia de que Deus existe. Para Sartre, a possibilidade da existência de Deus é também uma negação da liberdade humana. Se Deus existir, o homem não pode ser livre. Tem esse impasse aí. Só que, ao mesmo tempo, como esse é um problema da primeira fase do pensamento de Sartre, logo depois veio a guerra, né? Ele escreve ali dentro, na própria guerra, ele escreve O Ser e o Nada. Quando ele sai da guerra, ele antes de sair, ele foi servir na guerra como ele participava como meteorologista do exército. E aí, quando foi capturado pelos alemães e passou 9 meses preso. Quando ele ficou esse tempo preso, ele se enturmou, ele ficou muito próximo dos seus companheiros prisioneiros, e lá eles fizeram, ele escreveu uma peça que chama Bariona, não é publicada essa peça, essa peça chamada Bariona era uma espécie de paráfrase ao nascimento de Cristo, né? Ali tinha toda a ideia do Natal, era uma peça que, inclusive, ele tinha 2 amigos padres que ele tinha um respeito imenso por eles e que o ajudaram assim, com as ideias, né, com o roteiro para essa peça de Bariona que ele escreveu lá no Stalag, na prisão que ele ficou. E aí, quando ele viu as pessoas representando
os seus companheiros de infortúnio, os seus companheiros de cela, de prisão. Quando ele viu a representação, a força que a coletividade tinha, então ele vai mudar o pensamento. Então ele sai, depois de um tempo ele consegue fugir, e aí quando ele volta, que reencontra as pessoas, né, que faziam parte do seu círculo de convivência, como a Simone de Beauvoir, o Merleau-Ponty, né, o Claude Lanzmann, o Jacques Laurent. Então, quando ele encontra esse pessoal, então ele quer fundar uma revista, e essa revista ela se visse como uma forma de abrir os olhos dos cidadãos franceses para o que estava acontecendo politicamente, as circunstâncias políticas e históricas que estavam acontecendo, né, entremeio ali, no acontecimento da guerra, sabe? Então, assim, eu estou dizendo isso porque essa questão da liberdade, se Deus existe, se Deus não existe, isso não era, de fato, uma questão que interessasse a Sartre, algo que ele precisasse responder, sabe? Enfim, algo que ele tivesse que se debruçar sobre. Ele só apresentou ali na conferência o Existencialismo e o Humanismo que, de fato, se Deus existe, então o homem não pode ser livre, certo? Mas lembrando que a conferência, ela vem depois que ele já tinha escrito Seria o Nada e tal. Enfim, Sartre não é um militante do ateísmo, como algumas pessoas podem considerar, né? Alguém que chega, que levanta uma bandeira e que faça uma espécie de como é que a gente chama? De missão, algo assim nesse nível, sabe? Ele não é alguém que vai pregar o ateísmo. Ele vai defender as ideias filosóficas dele. Então, a principal ideia é a subjetividade, né? Iniciar com a subjetividade, partir da subjetividade, que é o ser existencial do sujeito, melhor dizendo, do indivíduo, né? Até melhor, o ser existencial. E depois, quando ele encontra ele sai da prisão, ele encontra o pensamento político, ele começa a desenvolver o seu pensamento político, e aí ele vai se ocupar com outras questões que não mais é. Mas, enfim, aí, para essa questão do preconceito, sobre, poxa, eu sou cristão, posso ler Sartre, eu acho que a gente pode ler qualquer coisa, quem é cristão, quem não é cristão, a gente pode ler qualquer coisa, né? E a gente tem que tirar as interpretações mais saudáveis, mais salutares das leituras que a gente faça, né? Independente se elas têm um cunho religioso ou teológico ou não, né? Então, assim, esse preconceito que alguns padres, como você relatou aí na pergunta que você me fez, ela vem do grande escândalo que causou o existencialismo quando ele surgiu ali no finzinho da década de 30, ali 38, 1938, até 1946, que causou um frisson enorme. O existencialismo ele foi visto como uma espécie de moda, uma moda ruim, uma moda de mau gosto, em que as pessoas poderiam fazer o que elas quisessem, que ninguém tinha nada com isso, sabe? Houve uma deturpação do conceito da liberdade, quando se diz assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Só que, assim, a liberdade de Sartre, ela vem precedida de uma questão importantíssima, que é a responsabilidade. Então, você só é livre se for capaz de assumir as consequências dos atos que você toma, dos atos que você empreende, dos atos que você faz. Então, se você foge dessa responsabilidade que vem atrelada à liberdade, você está agindo de má fé, que é um outro conceito que ele também vai desenvolver, um conceito importantíssimo da filosofia dele, né? Então, na época, quando o Sartre lança o Seria o Nada, esse joguinho pequeno, então o Papa Pio XII escreve uma carta condenando a obra O Seria o Nada ao índex dos livros proibidos da Igreja Católica e dizendo que a filosofia de Sartre participa de uma metafísica do inferno. Então, a metafísica do inferno. Não passava de uma metafísica do inferno. Depois, no frisson do lançamento, né, das discussões, dos comportamentos que as pessoas estão tendo com relação à leitura dessa obra, né,
foi dando margem para que as pessoas fossem interpretando a vida, a existência de uma forma, como se fosse uma coisa louca, sabe? Vamos viver a vida doidado, que aí tá tudo certo, somos existencialistas, inclusive, tem até uma marchinha de carnaval brasileira por isso, né? Um momento lá da marchinha de carnaval, é bacana, assim, bacana, existencialista para valer. Eu não lembro bem, mas tem um momento nessa música que cita. Então, Chiquita Bacana, uma mulher sem pudores e etc, etc, né? Mas essa é uma outra questão, um outro debate. Certo? Mas, enfim, o existencialismo foi tomado como uma moda. Mas, na verdade, o existencialismo ele surge na história da filosofia como uma reação ao excesso do pensamento puro, sabe? Aquelas ideias, as ideias cartesianas que ainda imperavam, de alguma maneira, no mundo. E aí o existencialismo é um grito em favor do indivíduo, né? Em favor daquele que existe. Só que se nós formos pegar as raízes disso, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, ali por volta de 1050, mais ou menos, por aí, para poder chamar para essa conversa o Kierkegaard, Søren Kierkegaard, né? Uhum. Que é um filósofo a ser considerado como aquele que traz discussões eminentemente existenciais, né? Porque, veja, quais eram os temas assim preponderantes na história do pensamento? Então, a filosofia discutia o que é o ser, a filosofia discutia o que é o conhecimento, quem é o sujeito, é o sujeito que conhece, o que é o objeto, né? O discurso do método de Descartes, a prova cartesiana, Deus existe, Hegel, se bem que Hegel se eu não me engano, contemporâneo aí do Kierkegaard, é uma outra discussão, mas assim, Kant. Então, nós temos três grandes frentes assim para discutir a filosofia, que são que alimentam, digamos assim, as discussões da filosofia, né? Que são três perguntas, né? O que eu posso conhecer? O que eu devo fazer, né? O que eu posso conhecer é a pergunta da teoria do conhecimento. O que eu posso fazer é a pergunta da ética. E o que me é possível esperar, que é a pergunta que envolve ali uma teologia também, né? Mas as coisas... Aspecto escatológico. Escatológico. Alanzinho, hoje, assim, se a gente fosse para... Sim, para não romper... Então, assim, essas três perguntas, elas resumem a pergunta principal da filosofia, que é o que é o homem. Mas só que todas essas perguntas, elas sempre foram discutidas num nível de abstração muito grande. E aí o existencialismo, ele se contrapõe ao que eles chamam de excesso do pensamento puro, o excesso de ideias, e aí trouxeram a filosofia para o chão. A filosofia, ela se preenche de carne humana, e aí o existente, esse que existe concretamente, com as suas angústias, com as suas dores, né, com seus medos, seus temores, seus tremores, essas coisas todas, passam a ser discutidos. E aí, os que encabeçam essa discussão para a gente em primeiro lugar, o Kierkegaard e depois o Nietzsche. Então, eles são considerados os precursores do existencialismo. Mas quem, de fato, compra a briga, para dizer assim, para afirmar o existencialismo como um movimento, é Sartre, certo? E aí, esse termo existencialismo, ou existencialista, ele foi cunhado também assim como uma espécie de desdém pelo Gabriel Marcel, sabe? O Gabriel Marcel disse, ele é um existencialista, como se fosse desdenhar disso. Aí Sartre assume essa alcunha de existencialista, e aí depois o Gabriel Marcel também é encabeçado, colocado dentro do conjunto de existencialistas como um existencialista cristão, por exemplo, né? Tem obras maravilhosas, inclusive. Uhum. Legal. Não, fizeram uma pergunta, porque a gente vai vendo as perguntas que vão falando aqui, né, para a gente interagir também com as pessoas que estão, e nos perguntaram o seguinte, o que é que hoje Sartre nos falaria diante dessa dimensão do que nós vivemos hoje, nessa pandemia, onde nós somos condenados à liberdade e nessa liberdade hoje nos vemos privados de tantas coisas que teríamos vontade. Até hoje temos uma discussão que é acerca do Estado hoje, que vem nos tolher de diversas formas, né, nos determinando, por exemplo, ficar em casa, determinando a utilização da máscara.
Então, fizeram a pergunta, o que é que tu dirias, Alanzinho? Olha, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade, né? Por exemplo, quando o Estado diz para a gente ficar em casa, para que a gente use máscara, ele não está fazendo um desserviço à nossa liberdade. Na verdade, ele está nos ajudando a encontrar um aspecto primordial da liberdade, que é a responsabilidade. Imagina, estamos vivendo aí um tempo de pandemia perigosíssima, não é? E aí imagina eu saio assim como se não houvesse amanhã, sabe? Vou passear, vou fazer de tudo. E aí, por exemplo, eu moro num conjunto de apartamentos. Então, eu estou contaminado lá fora, trago isso para cá, infecto o prédio inteiro, mato as pessoas. Então, a gente também tem que pensar, sabe? Nesse caminho, sabe? Nesse caminho, assim, de não estarmos sós no mundo. Então, um outro conceito que Sartre trabalhou na filosofia dele é justamente corpo, né? Corpo para outro, corpo para si, corpo para outro. Então, assim, ele até chega a dizer, naquela peça que ele diz assim, o inferno são os outros, o inferno é o outro, no sentido de que ele é um limite à minha liberdade. Então, essa pandemia, para algumas pessoas, elas estão descobrindo de fato que o inferno é o outro, né? Porque muitas pessoas têm que... Eu moro sozinho, então é mais tranquilo para mim. Mas, assim, as pessoas que têm que conviver umas com as outras, ali trancadas na sua casinha, então elas podem experimentar essa dimensão do outro como um inferno, no sentido de que ela é um limite à liberdade do outro, né? Por exemplo, se eu morasse com alguma outra pessoa aqui, certas coisas eu não poderia fazer. Certas coisas da minha liberdade, digamos assim, eu não poderia fazer por estar diante delas. Então, de alguma maneira, a liberdade do outro tolhe a minha liberdade. Ela coloca limites à minha liberdade, né? Mas tem uma outra questão que é mais importante desse texto do Inferno são os outros, é que, assim, o outro é o inferno porque quando eu estou diante dele, ele me faz enxergar verdades que eu não quero reconhecer, sabe? Então, tem até uma metáfora que ele usa dentro dessa peça, que ele vai dizer assim, diante do outro eu estou como uma minhoca exposta ao sol. A minhoca exposta ao sol é transparente, então, assim, o outro me vê até os ossos. Então, eu estou nu diante do outro, até o outro me vê até os ossos. Não é muito confortável, a depender do grau de maturidade que a pessoa tem, né, do grau de estima, ou até como é que eu posso chamar? De, de, Até que ponto alguém esteja bem resolvido consigo mesmo para poder aceitar que o outro lhe veja sem nenhum problema, né? Antes eu pensava muito nisso, assim, poxa, o outro me tolhe, tem algumas coisas que a gente de fato quer esconder e tal, mas isso é uma grande bobagem, mas isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? O tempo, a maturidade vai chegando, a gente vai percebendo que o outro, aí é quando o outro sai dessa dimensão de ser inferno e passa a ser paraíso, mas aí a gente já está no aspecto de outra literatura, que é do Walter Ugumãe, que é um autor que eu leio e gosto muito, né? Que é Os Outros São o Paraíso. Então, assim, mas os outros só são o paraíso depois que a gente passa por essa experiência de que ele também seja inferno, né? Que me faça enxergar certas coisas que eu não consigo ver, ou que eu quero esconder, ou que eu quero mascarar. Isso que se chamaria de má fé, né? Então, assim, a nossa liberdade, ela exige que a gente tenha responsabilidade. Então, ficar em casa é um ato, eu não vou nem dizer um ato de amor, sabe? É um ato de responsabilidade, é um ato grande de liberdade. Quando você pensa, por exemplo, nas pessoas que estão presas, elas estão presas porque a liberdade delas as levaram até ali, né? Porque quando elas escolheram praticar o crime, etc. e tal, elas escolheram a consequência desse ato livre, né, de praticar o crime, as levou a perder a liberdade do ir e vir. Mas a liberdade ontológica, a liberdade ontológica, que é a do ser, ela é muito além, ela está muito além do que o cerceamento da nossa liberdade do ir e vir. Então, nós estamos, nesse momento, passando por um processo em que a nossa liberdade de ir e de vir está cerceada, né? E com razão. Precisa ser, de fato, porque assim, não Claro, está claro. brincadeira, né? A gente tem pessoas até próximas da gente, a gente já tá chegando até nós, notícias de pessoas queridas que estão passando, né, por dificuldades, que foram contaminadas com vírus
e algumas vieram a óbito, enfim, notícias tristes. Então, imagina se a gente abrir mão disso, entendeu? Assim, formos irresponsáveis e começarmos a ir para a rua enfim, e sair para tudo que é canto, e bater perna, e fazer todas essas coisas, de repente, esquece que quando eu faço, quando eu escolho essa ação livre de sair e desobedecer às regras que o Estado está impondo, eu também estou arriscando a vida de muitas outras pessoas. Então, é um momento de fato, pensar coletivamente, que é um segundo momento, digamos assim, da filosofia de Sartre. Né? O coletivo é muito importante. O coletivo é importante demais, inclusive. Então, assim, nesse momento a gente não está... A nossa liberdade de ir e vir, ela pode até estar reduzida, mas a nossa liberdade ontológica ela está maior, está mais forte, porque nós estamos entendendo a responsabilidade de viver esse momento e de estarmos do jeito que estamos, entendeu? Eu estou escrevendo aqui muita coisa, Alan. Vendo a gente... Alanzinho, Davinho, um grande abraço também. Temos grande consideração por você, já falamos, Alanzinho falou, agora sou eu. É grande a nossa consideração, Davinho. Alanzinho, se a gente pudesse elencar as obras de Sartre, Davidson estava fazendo a pergunta, né? Se existe alguma crítica, mas antes dessa, queria perguntar o que é que, na sua perspectiva hoje, que estudou bem mais Sartre, eu saí comprando os livros de Sartre, né? Agora que adentrei no mundo mais de parar para fazer a leitura do Sartre. E aí fui pegando, né? Também esse. Aí comprei, depois eu vim perceber que dentro dele também tem o existencialismo e o humanismo. E depois ganhei outros dos alunos. A gente fez um seminário na faculdade, aí eu ganhei a imaginação e o esboço para a teoria das emoções. Eu amei a Náusea. Foi um dos livros que eu achei bem interessante. Né? Me vi nele várias vezes, eu me vi lá. E eu ganhei agora. Ainda não... Só iniciei o primeiro, que foi um box bem bonito, inclusive. Lindíssimo o box, amei. Que é o box dos Caminhos da Liberdade. Liberdade, isso. E aí vem a Idade da Razão, Surces e Com a Morte da Alma. E assim, hoje eu só li, né, inicialmente, eu li O Ser e o Nada, que eu já tinha lido anteriormente, O Existencialismo é Humanismo e a Náusea. Mas se a gente pudesse trazer, Davidson estava falando que merecia uma capa de luxo. Já tem, viu, Davidson, uma capa de luxo dele também. Vi uma nova versão uma coletânea de Sartre lindíssima, que vale a pena guardar na estante. Mas, Alanzinho, se a gente pudesse trazer uma ordem de leitura de Sartre, você indicaria como você viria isso? Eu não sei como é que eles estão fazendo as perguntas, né? Eu vi que vai aparecendo umas... Vai aparecendo aqui embaixo. Se quiser voltar, só passar o dedinho, que aí as perguntas vão voltando. Duas pessoas que eu quero mandar um abraço especial, Edinaldo Andrade Barros, um beijo bem grande para ele, e também para Maria do Carmo, foi minha professora. Aqui eu vi que ela... Que responsa. Mas ela tá nos acompanhando. Carlinhos então, também. Assim, são as pessoas que eu conheço. E tem Davidson também, que está desde o início, parecendo, né, falando aí. Você vai mostrando os livros, ele está ali comentando, né? Enfim, sobre a obra, né, de Sartre e tudo mais. Estão elogiando sua capacidade tecnológica, Alan. Rapaz, eu sou tão... Na verdade, eu não tenho capacidade tecnológica nenhuma. Eu estou aqui morrendo de vergonha. E hoje até me achou, não sei, Bruno Sartre. Meu caro, grande satisfação tê-lo aqui conosco. É seu amigo Alan. Não. Bom, mas Bruno, o nome dele é Bruno Sartre, ele já incorporou, então mais do que... Nossa, eu recebi convite também ontem, acho que por conta da questão do nome, né, da live, acho que ele viu, mas um abraço para... Olha, ele falou. O Bruno Sartre. Veja bem, Wagner. Eu faço uma divisão, inclusive essa divisão eu fiz... Quer dizer, é uma divisão que muitos estudiosos fazem do pensamento de Sartre, e eu me apeguei bastante a essa divisão que eu vou expor aqui para fazer a minha pesquisa de doutorado. Embora a minha pesquisa de doutorado
quer dizer, eu seja doutor em educação, mas eu fiz a pesquisa sobre Sartre, né? Tem um conceito para a educação que se chama interessamento a partir da obra de Sartre, né? E aí essa divisão consiste no seguinte: dividir o pensamento de Sartre em duas grandes fases. Ângela e Beatriz, um abraço também. Em duas grandes fases, só que assim, entre ali no meio, primeira e segunda, destacar uma transição. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que vieram até aqui, o Seria o Nada, que seria a primeira fase do pensamento de Sartre, depois fazer um destaque. Eu até já falei um pouco sobre a questão da transição do pensamento dele, que é quando ele sai da prisão e aí ele vai enxergar o mundo de uma outra maneira, a filosofia dele vai mudar consideravelmente, até chegar na última fase dele, que é essa aqui, representativa dessa obra, que é a crítica da razão dialética, que é uma fase política, marxista, inclusive, do pensamento de Sartre. Então, vamos lá. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, eu falei agora há pouco, que Kierkegaard e Nietzsche são considerados precursores do existencialismo por causa do tema que eles trabalharam. O Kierkegaard ele faz uma reivindicação maravilhosa, que é a reivindicação da subjetividade, né? Que a subjetividade ela é a paixão infinitamente interessada no instante. E é no instante que a gente vive, é no instante que a gente experimenta a vivência, o correr dos dias, né? A vida como ela acontece, é no instante. Então, a subjetividade é a paixão de viver essas coisas. E aí, só que nessa paixão, a paixão da subjetividade, a subjetividade apontada por Kierkegaard, ela é permeada, ela é perpassada por angústia, por sofrimento, né? E o que ele quer chamar a atenção para a subjetividade, isso os existencialistas vão trabalhar em Sartre principalmente, é que quando você está em momentos de angústia, de sofrimento, de dor, ou do que seja, que é quando a agudez da vida ela é mais fortemente sentida, você está sozinho. Você consegue sentir a sua derrelição. O que é isso? Derrelição é um conceito para pontuar a solidão do sujeito. E a solidão do indivíduo, não estou falando a ser sozinho porque eu não tenho alguém comigo, eu não tenho ninguém do meu lado. Não. É aquela... É como um elemento ontológico. Né? É a solitariedade. Nós somos seres sozinhos. Só que nós somos seres sozinhos que temos capacidade transcendental, ou seja, de movimento, né, para o outro. Então, a gente tem abertura para o outro. Mas todas as questões que nós vivemos, sejam as de grande alegria, as de grande efusão, as de grande angústia ou de sofrimento, essas coisas são vividas. Lene, um beijo para você, minha ex-aluna, mandou aqui um recadinho. Essas coisas são vividas sozinho, na nossa solitude. Né? A gente chama isso de derrelição. Os existencialistas chamam isso de derrelição. Certo? E depois também o Nietzsche, tem algumas obras do Nietzsche que ele vai chamar a atenção para esse caráter individual, né? Que rompa com os universalismos, que também chegue mais perto, mais próximo do que seja individual. Até o conceito da verdade, né? Nietzsche trabalha a verdade como algo existencial. A verdade é existencial. Enfim, mas aí são outras conversas, são outras lives sobre outros conceitos, né? Não dá para a gente falando assim muito detalhadamente sobre o pensamento. Eu estou fazendo introdução para chegar onde eu quero, né? E aí a gente, depois desses dois, tem um outro filósofo da matemática ali do finzinho do século XIX, que é o Edmund Husserl, que é o criador da fenomenologia, que é um método, né, de pensamento. E a fenomenologia, que é um movimento interessantíssimo da filosofia, e que vai formar uma classe de filósofos ali no início do século XX, tá? E Sartre está no meio desses filósofos. Então, depois que Sartre termina o curso dele, ele vai ganhar uma bolsa para estudar por um ano no Instituto Husserl em Berlim. E quando ele está lá, ele escreve esse livro que chama A Transcendência do Ego.
Essa é a primeira obra filosófica publicada de Sartre. Ele tinha 2 artigos escritos publicados em revista, mas não são considerados assim como dentro do corpo teórico dele, sabe? Então, a primeira fase de Sartre é a que nós chamamos de a fase fenomenológica dele, né? Então, a análise da consciência, esse livro que você mostrou, A Imaginação, foi o Imaginário que você mostrou aí, em que ele vai discutir questões relativas à percepção, que modo a consciência existe, o que é a consciência. Todas essas questões, elas estão trabalhadas nessa primeira fase do pensamento dele. E aqui eu queria destacar, nesse livro aqui, A Transcendência do Ego, um momento importantíssimo. Que, assim, quando amparado por aquilo que a fenomenologia ensinou a Sartre, ele vai fazer um trabalho importantíssimo, que é o de expulsar o ego de dentro do sujeito. Ou seja, não existe um eu interior. Aquela ideia bastante agostiniana, inclusive, entrei no meu íntimo, isso não existe para os fenomenólogos, não. Né? Inclusive, nem é Sartre que inventa isso. Né? A interioridade, ela não existe. Existe a consciência humana que se projeta para uma consciência, ela é relacional. Ela se relaciona com. Por isso que o Russell vai dizer aquela frase conhecidíssima dele, que toda consciência é consciência de alguma coisa. Né? Ou seja, a consciência é transcendental. Ela é transcendente. Por isso que ele vai escrever isso aqui, a transcendência do ego. E aí tem um iniciozinho. No início do texto, ele coloca assim, que para a maioria dos filósofos, o ego é um habitante da consciência. Né? Aí lá no fim ele diz assim, nós gostaríamos de mostrar aqui que o ego não está nem formalmente e nem materialmente na consciência. Ele está fora, no mundo. É um ser do mundo, como o ego do outro. Ou seja, nós estamos no mundo, nossa consciência está no mundo. Então é preciso tirá-la de dentro e expulsá-la ao encontro das coisas para que ela seja coisa, né? para que ela exista também. Então, nós existimos em relação. Sandro, um beijão. Sandro foi o meu orientador de mestrado e foi o meu co-orientador de doutorado. Ele está participando aqui conosco também. Um grande Responsa, beijo. né? Sabe? Então, assim, a consciência, ela é relacional. Ela é transcendental por isso, porque ela é relação. Aí, logo depois, né, da transcendência do ego, veio a publicação do Imaginário, a Imaginação. Eu não estou sendo correto na cronologia, né? Mas eu estou dizendo que foi nesse tempo da primeira fase. E aí, vale também a pena lembrar que Sartre, ele foi um escritor não apenas de filosofia. Ele não escreveu só sobre filosofia. Ele é polivalente. Ele escreve sobre praticamente todos os gêneros da literatura. Sartre escreveu. E aí, ele era muito próximo lá na Sorbonne, dentro do seu círculo de amigos. Ele era muito próximo também dos escritores como Paul Nizam, que foi o melhor amigo de Sartre, inclusive morreu na guerra, ficou arrasado. Né? Já tinha publicado muitos livros. O Albert Camus depois ali, sabe? Então, Sartre tinha muito contato com escritores. Ele também queria escrever. Ele não queria apenas fazer filosofia. E aí que ele, desde 1929, que Sartre escrevia o livro Melancolia e que mandava para Gallimard. E aí, não tá bom. Devolve. Então, foi um livro devolvido várias vezes. E aí, quando ele finalmente conhece a Simone de Beauvoir, pede para ela ler o livro, ela dá umas dicas pessoais, escreve extremamente bem, infinitamente bem. É uma escritora fantástica de literatura e de filosofia também. E aí ela dá uns toques para Sartre, faz o livro e manda para o editor. E aí ele... Eu li agora uma coisa que me deixou um pouquinho envergonhado. O que foi? Acredito que o Sartre e a Maria conheceram, na verdade, eu que a Maria conheci. Maria. Quem não ama conhecer Alan, na verdade? Né? Entre quatro paredes. Complicado, viu?
Então, sim, voltando, né? Quando ele entrega lá pro... Depois que passa por uma supervisão, digamos assim, da Simone de Beauvoir, ele entrega o texto para o editor, ele vê e acha lindo. Pronto, esse sim é o livro, só que mude o título. E aí a sugestão foi La Nausée, né, a náusea, e aí ele acatou e foi publicado. E esse livro, ao mesmo tempo, né, esse livro foi um sucesso estrondoso. Ao mesmo tempo, jogava as pessoas assim numa espécie de depressão. Talvez por isso, né, o padre tenha perguntado: você está lendo Sartre? Você tá depressivo? Porque existia uma grande onda de suicídio, né, em Paris, das pessoas que liam a náusea e depois cometiam suicídio, né? Isso. Oh, estão dizendo que Sartre ia ficar mais aroio se ele conhecesse, Alan. Eu acho que não. Ele endireitar. Porque Sartre, Alan conhece mais Sartre do que ele mesmo se conhece. Oi? Alan conhece mais Sartre do que você mesmo. No caso, Sartre se conhecia menos do que você, Alan, conhece. Ai, assistisse. Mas assim, voltando aqui para a náusea. A náusea tem existem 3 livros que eles são causadores de suicídios. Eu não entendo, até hoje eu queria entender por quê. Que é Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, ou como chama comumente Goethe, né? A Náusea, de Sartre, e O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Então são 3 livros assim que as pessoas têm essa coisa de ler e quererem se matar. A náusea, e quais são os outros 2? A Náusea, de Sartre, Os Sofrimentos do Jovem... Esse foi o livro que mais causou suicídios na história da literatura, né? Os Sofrimentos do Jovem do Jovem Werther. W-E-R-T-H-E-R. Não conheço. Não li. Bobagem. Nossa, como as pessoas... Enfim. Você é um jovem que se apaixona, não é correspondido, aquela coisa todinha, sabe? Romanesco demais. Eu nem gosto tanto desse texto, assim. Talvez eu esperava mais, né? Porque para você querer morrer, querer matar-se, então eu esperava uma história uau, assim, mas eu nem achei tanto. Enfim, não vem ao caso agora. Então tem Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que levou uma onda grande de... Por isso... O outro, aqui, confessando aqui, apenas para nós, né? Se tiver algum analista de plantão, já pode pegar isso aí. E o Lobo da Estepe, sim, esse me deixou em crise, uma grande crise existencial. O Lobo da Estepe foi fogo. O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Esse me deixou numa crise absurda, né? Peraí, alguém me fez uma pergunta aqui. Alan, se alguém tivesse a oportunidade de ler apenas uma obra de Sartre. Eita! Ó, se alguém tivesse a oportunidade de ler apenas uma obra de Sartre, qual você indicaria? Eu indicaria o Existencialismo e o Humanismo. Né? Assim, é uma conferência. Minúsculo. São 20 páginas, mas ele explica tudo. Né? Então, eu indicaria essa, o Existencialismo e o Humanismo. Não sei nem se pode... A gente considera como obra, mas geralmente ela nem é considerada como obra. É uma conferência, né, pequena, causou um rebuliço na França no dia, sabe? Pessoas desmaiando, gente quebrando perna, quebrando isso, quebrando aquilo, porque não cabia o local do evento. Foi uma loucura. Mas, assim, eu indicaria essa e indicaria a Náusea também. A Náusea... Assim, muito se diz que a Náusea, no caso, vem a ser o romance da obra. Né? Os mesmos princípios que estão perpassados no Existencialismo e Humanismo estão na Náusea. A gente poderia dizer que a Náusea, que o personagem principal, né, o Antoine de Roquentin,
ele seria a consciência. A consciência, por exemplo, é uma grande crise. Esse livro é uma grande crise, por isso que é uma náusea, né? É a crise de descobrir que aquele mundo que foi criado, aquele mundo conceitual, aquele mundo que me foi dito que existia, ele se desfaz. O mundo não é aquilo que eu aprendi que ele era. O mundo não é tal como me disseram, tal como os livros me ensinaram, tal como a escola me ensinou, tal como eu fui educado para entender o mundo. O mundo não é isso. E aí ele descobre que o mundo não é isso, e aí ele é tomado por uma espécie de tédio, uma tonalidade de tédio, né? A respeito da tonalidade, as tonalidades afetivas, de tédio, de alegria, disso, aquilo, outro. Aí leiam Heidegger, né? Ele que escreve melhor sobre essas coisas. Mas, assim, eu vejo essa obra como a náusea, como a obra da consciência descobrindo que o mundo não é o que disseram. Isso é um grande choque para a gente descobrir, porque aí eu vou precisar fazer o quê? Reconfigurar o sentido do mundo. O que eu acho mais bonito na náusea, por isso que eu acho estranho que as pessoas se suicidem ou que elas gerem a possibilidade do suicídio, porque, na verdade, se você entendeu bem a obra, você vai perceber que ela é uma reconstituição do sentido. A vida, como eu sabia, ou como me ensinaram, ela não tem sentido nenhum. Em si, ela é um absurdo. Porém, é exatamente pelo fato de eu ter uma consciência relacional que se dirige às coisas que precisa dar os significados. Precisa trazer os significados para o mundo, dar sentido às coisas, ou pintar as coisas com as coisas que elas devam ter. Ao mesmo tempo que ela traz isso, nessa dimensão do sentido que eu devo construir, você já vê presente nessa obra que foi publicada em 1938, o Ser e o Nada entre 1944 e 45, então veja, alguns anos, 7 anos antes do Ser e o Nada, já aparecia a tese da liberdade, ou seja, nós somos livres, e tão livres que até o sentido que o mundo tem que ter, ele passa pelo nosso crivo, ele passa por esse... pelo império, vamos colocar assim, pelo império da subjetividade. A subjetividade tem que decidir que sentido a vida tem. Só que o sentido, ele não é encontrado, ele é feito. E aí há um rompimento absoluto. E parece simples, mas não é. Porque nós somos, até hoje, nós somos educados a encontrar sentidos já existentes, sentidos pré-existentes. E aí Sartre não tem sentido pré-existente nenhum. Tem esse negócio de sentido pré-existente, sentido fixo, não tem nada disso. Você tem que criar o sentido. Né? Tem até uma frase famosíssima dele, né, que as pessoas usam, aparece muito em Facebook, em meme, em tudo, né, que é aquela: não é importante o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que quiseram fazer de você. Essa frase até para-choque de caminhão tem essa frase, né? Então, assim, a náusea causa é saber que agora eu tenho um mundo a conquistar no sentido de que eu preciso fazê-lo, eu preciso construí-lo. Então, as coisas dadas, na verdade, ela é uma deturpação do sentido existencial. Eu existo à medida que eu me crio. E aí a gente pula da náusea para a obra de transição. A gente pula da náusea, fazer um pulo grande, da náusea para o Ser e o Nada, né? Estou prontinho, então. Engraçado, porque passou, eu vi aqui, porque eu coloquei pra... Foi tão interessante que passou uma hora que a gente nem percebeu. Eu não percebi mesmo, não. Tem uma pesquisa sobre isso, que é o Heidegger que escreve sobre, sobre as tonalidades afetivas. Eu falei um pouco atrás sobre isso. Tem um texto dele que chama Mundo, Finitude e Solidão, e ele diz assim, que eu achei interessante isso lá, eu não lembro em que capítulo específico desse texto, mas ele diz assim, que, por exemplo, quer saber como o homem é tempo? Observe a tonalidade afetiva. Porque, assim, o tempo ele é subjetivo, né? O tempo é o tempo para o ser, para o existente, né? Então, ele diz assim, quer saber... quando nós estamos, na época dele, no caso, ele falava em estação de trem. Você está na estação do trem, esperando o trem chegar, então passaram 5 minutos, mas para você parece que passou uma eternidade, 1 hora. Você está ali esperando, olha o relógio, olha para um lado e para o outro. Eu sinto isso quando eu preciso pegar ônibus, um saco. Né? Porque você fica lá, olha para um lado e para o outro, tal, parece que passaram horas e quando você vê 3 minutos se passaram. Então a tonalidade do tédio ela é longa. A gente sente o tempo longo, o tempo como longo,
na tonalidade afetiva do tédio. Porém, quando a gente está fazendo uma coisa que nos causa alegria, ou bem-estar, prazer, a tonalidade afetiva da alegria, né, do bem-estar e tudo, faz com que o tempo pareça mais curto. Né? Tem gente, inclusive, né, que vai, sei lá, vai para uma reunião de amigos. Esse exemplo que o Heidegger dá também. Você vai numa reunião de amigos, você chegou à meia-noite, de repente você conversou 5 minutos, mas quando você olha o relógio são 4 horas da manhã, ou seja, para você o tempo passou, é pouco tempo, mas cronologicamente é maior. Porque a gente sente o tempo mais curto quando estamos em tonalidades mais interessantes. Sente o tempo mais longo, no caso, até em tempos dessa pandemia, a gente pode estar sentindo o tempo se avolumando. Uma eternidade. O tempo é eterno, o tempo não passa, o tempo não escoa, né? Bom, para mim o tempo tem passado normalmente porque eu tenho tanto disco para ouvir, tanta coisa para fazer aqui, assim, das coisas que eu gosto, né? Ontem mesmo chegou para mim um disco novo do Sandy Júnior, foi lançado recentemente. E assim, Alan, é interessante a gente ampliar um pouco essa perspectiva, porque assim, muitas vezes nós temos autores fantásticos como Sartre, que vêm serem, acho que extremamente atuais, né? Eu acho que grandes obras, elas não têm prazo de validade, né? Elas permanecem, elas perduram. Então a gente vê a obra de Sartre, é uma obra atualíssima que vai falar para a nossa sociedade hoje, né? Sobretudo porque muitas vezes a gente está sempre nessa falta de responsabilidade pelas nossas próprias ações, a gente sempre vai delegando. Agora, por exemplo, a gente vê muitas vezes a culpa de tudo que está acontecendo é da pandemia. Não é porque eu não fiz o trabalho, não é porque eu estou... A pandemia não me permitiu, porque eu estou em casa ansioso, né? Eu estou precisando perder peso, mas é porque eu não... A pandemia agora me engordou 20 quilos, mas o problema é que eu não paro de comer e jogo a responsabilidade para a pandemia, né? Oi? Sartre chama isso que você está dizendo de má fé. A gente vai jogando a culpa para a pandemia. Hoje a culpada, o coitado do corona, tá levando, além da culpa toda que ele já é, né, responsável mesmo, não estou mitigando, nem estou chamando de gripezinha, né, mas a gente, diante de uma situação como essa, a gente está trazendo para o corona algumas responsabilidades, alguns danos que não é ele que está gerando. Essa responsabilidade sou eu quem tenho que assumir as minhas responsabilidades. Eu, por exemplo, eu também tenho uma grande dificuldade tecnológica, eu acho que não tanto quanto a Alan, mas, Alanzinho, eu estou sofrendo hoje, de verdade, para preparar aula online, para a gente estar lidando com o sistema, e a gente, de repente, a gente teve que mudar a nossa vida toda, né? Toda. Tudo hoje online, eu estou trabalhando muito mais do que outrora, trabalhando agora em casa, e a gente se vê atolado, se vê cobrado, e às vezes a gente não tem um momento de desligar, a gente acorda, vem para um canto, a gente pelo menos tinha um lugar, que não é o lugar onde eu durmo, mas um lugarzinho no escritório para poder estar aqui. Mas assim, eu estou passando horas, sabe? Mas eu me vejo, por exemplo, comendo bastante, me vejo jogando, dizendo aqui, estou engordando sim, a culpa é do corona, tá certo. Tá certo, a gente vai delegando pro outro, isso é má fé, não passa de má fé. Né, Alan? E fala um pouco dessa liberdade. Nós somos condenados a ser livres. Como se dá essa condenação? E esse jogo, né, de termos. O homem é condenado. A ideia de condenação traz a ideia da falta de liberdade, de sermos condenados, né, de uma restrição de liberdade. E, ao mesmo tempo, ele diz, condenados a ser livres. O que significaria, de fato, essa condenação à liberdade, a condenação à liberdade? Excelente. Então, veja, estamos ainda na primeira fase do pensamento de Sartre, né, que é a fase fenomenológica, e dentro dessa fase, os conceitos de essência, existência, liberdade, olhar, má fé. Então, esses conceitos eles estão presentes, né? E eles foram bem trabalhados na obra O Ser e o Nada, certo? Então, para a gente chegar na afirmação, o homem é condenado a ser livre, né? Sartre, ele, para empreender esse estudo, ele parte da subjetividade. A subjetividade é o existente, né? Aquele que existe.
E aí tem uma outra afirmação dele, antes da afirmação de que o homem está condenado a ser livre, que precisa ser levado em consideração, que é a seguinte: a existência precede a essência, né? Você estava falando agora há pouco assim da contribuição, dos contributos que, por exemplo, o pensamento de Sartre, até reivindicando uma atemporalidade para a obra dele, para a qualidade da obra dele, né? Que de fato não morre, fica perene e tudo mais. Mas assim, a nossa sociedade, boa parte dela, né, sobretudo em países que não são tão desenvolvidos e tudo mais, a ideia de que a essência vem primeiro, ela ainda é presente. Então, mesmo na nossa sociedade brasileira, essa ideia de que de onde é que vem a essência, né? Vem da ideia de Deus, né? De Deus que faz o homem, o cria a imagem e semelhança. Isso é dos de entender antropologicamente o ser humano, né? Ali, enfim, ali pela época medieval e tudo mais. Mas, assim, Sartre faz uma troca, né? A existência vem primeiro. Ou seja, quando ele faz essa troca, o quer dizer, assim, que existe uma essência? As pessoas acreditam que elas são boas, que elas são generosas, que elas são perfeitas, que elas são politicamente corretas, que elas são maravilhosas. As pessoas acreditam nessa falsidade. Elas não têm muito um conforto de se olhar e perceber que não tem nada de bom presente ali. Mas o que puder ser bom na pessoa é o bom construído. É a existência construindo o que pode ser bom, é a existência construindo o que pode ser ético, é a existência construindo o que pode ser político, é a existência construindo o que pode ser comportamental, o que pode ser estrutural, enfim. A existência construindo essas coisas. Então, nós nos comportamos como se essas coisas já viessem de berço. Eu nasci, então, ao nascer, eu sou preenchido por essas múltiplas categorias ou por essas realidades de essência, e aí eu sou um sujeito que sou. Eu existo sendo essas coisas. E o que Sartre mostrou, e causa náusea também, e desenvolve muito bem no Ser e o Nada, é que esse tipo de verdade fechada, esse núcleo duro das coisas como coisas que são, para o ser humano não existe. Aí é por isso, vou chegar lá no Condenado a Ser Livre, viu? Daqui a pouco. Então veja, quando Sartre escreve o Ser e o Nada, vou até pegar aqui o livro, ó, O Ser e o Nada. É um livro, inclusive ele coloca aqui embaixo, ó, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Ontologia fenomenológica. Então, é de fato um livro de filosofia sobre ontologia e sobre fenomenologia também. Então, nós vemos duas categorias importantes que ele está analisando, que ele está descrevendo fenomenologicamente aí, que é a do ser e a do nada. Anteriormente, todas as coisas, inclusive o nada, era jogado dentro da categoria ontológica do ser. Sabe? Se você vai lá, pega lá em Parmênides é bem antigo, né? Um pré-socrático. O ser é e não pode não ser. Então, essa tese parmenídica, ela atravessou a filosofia por séculos, né? Outras ontologias também vão surgindo para afirmar esse primado do ser, o ser como sendo, e na impossibilidade de não ser alguma coisa, ele é, e pronto. E aí Sartre vai mostrar assim que na região, na verdade o ser, na região do ser, ele é cindido em dois tipos de seres, que é o que ele chama de ser em si e ser para si. Para si. Pronto. O ser do título aqui, ó, o ser, esse ser aqui é o que nós podemos chamar de ser em si. O que é o ser em si? O ser em si são as coisas dotadas de essência. Elas simplesmente são. O que é? Por exemplo, essa xícara é. Ela é um ser em si. Ela é uma coisa. Ela foi pensada dentro de um design específico, com uma função específica, assim como um livro, um copo, um sofá, uma televisão, até coisas da natureza, como uma planta, certos os animais, enfim, eles são
seres em si porque eles já têm uma função específica e eles não possuem a liberdade. Um piano não escolhe ser tocado ou não ser tocado, ou ficar num canto, mofando num canto, né? Um violão não escolhe não ser dedilhado, né? Então, assim, a capacidade de escolha, ela é do ser humano. Vamos focar aqui depois nesse conceito da escolha, que é para quando eu for falar da condenação à liberdade, porque a condenação vem por essa escolha, né? Uhum. O ser em si são as coisas que são, as coisas que existem e que elas não podem modificar-se. Elas são modificadas pela ação humana, por exemplo. Se eu pegar essa xícara e jogar aqui no chão, ela vai virar pó, vai virar caco. Bom, mas ela não deixou de ter o ser de xícara, ela só foi transformada pela minha ação ou pelo meu descuido. É outra coisa. Já esse nada aqui é o que Sartre vai chamar de ser para si. O ser para si é o ser da consciência do existente. Então, apenas o ser humano pode ser considerado como ser para si, ou seja, um ser que não tem essência, um ser que tem que estar se fazendo o tempo inteiro. E como é que o ser humano se faz? Escolhendo. Então, a liberdade ela se faz por escolhas. Então, na verdade, toda a nossa vida, da hora que a gente acorda, até mesmo dormindo, no processo de dormir, nós estamos fazendo escolhas. Então, para ser, para que eu seja, para que haja o meu ser, para que o meu ser se estabeleça no mundo, eu preciso fazer escolhas. E eu não estou isento de escolher. Por isso que eu sou condenado. Então, o homem é condenado a ser livre porque ele é condenado a fazer-se nas escolhas. Ele se faz escolhendo. Então, é por isso. Então, esse termo, o homem está condenado a ser livre, isso vem do rebuscamento literário de Sartre, né? Porque aí ele também, às vezes, misturava certos aspectos que são próprios na literatura, trazia como recurso para a filosofia também. Então, tem esse elemento importante, né? Da filosofia de Sartre. Então, dizer assim, o homem, usar esse trocadilho, né? Nos dá também muito pano para pensar, né? Muito pano para pensar. Ora, como é que eu sou livre e sou condenado? Mas é porque a liberdade é o único recurso que a gente tem para ser aberto. Por isso que eu sou condenado a ela. O único recurso que o homem conta para ser aberto, para estar lançado na existência, para construir-se a si, é a liberdade. Então não há outro caminho para fazer. E aí quando eu nego isso, eu incorro em má fé. E, por exemplo, a gente tem um tom jocoso, mas também é muito verdadeiro isso que tem acontecido assim. Eu tenho engordado muito nesse Quarentena. distanciamento social, tenho comido muito. Claro que a gente, quando fica mais em casa, enfim, diante de toda a perspectiva do mundo lá fora, né, das coisas que têm nos chegado através dos jornais, etc., a gente fica ansioso, a gente pode, de fato, sentir mais fome, e etc. Tal. Mas, assim, mesmo num quadro grave como esse, a possibilidade da escolha ela não está vetada, não. Agora, é claro, você precisa ter uma consistência interna não existe interior, falei. Tem que ter uma consistência psicológica muito grande, uma força, uma vontade amadurecida para você controlar-se. Olha, não vou comer. Não vou comer esse prato brigadeiro todinho, como eu faço ultimamente. Alan do céu. Foi imenso, né? Eu acho que a pessoa que mais engordou nessa pandemia fui eu. Mas enfim, não tô negando nada. E assim... Tá assumindo sua responsabilidade conscientemente, né? Conscientíssimo, né? Mas aí não, eu me vi, olha, hoje mesmo também, agora, é até interessante, Alan, assim, eu ficava pensando, Davidson tá aqui falando já, desde o começo, desde o início da live, a gente não respondeu. No caso, você não respondeu. Ele estava perguntando se tem alguma crítica a Sartre. Alguma crítica, como assim? Davidson está perguntando se tem crítica, no caso, acho que no sentido de não concordância com algum dos seus pensamentos, das suas... Meu Deus, eu vi aqui agora, é porque assim, na verdade, aquela parte que tem as perguntas ficou paralisada. Aí eu fui passando aqui agora e vi que
tinha milhares de coisas, de alma gêmea que está vendo a gente, Michelle. Alma gêmea, eu vi agora que ela está aqui vendo. E aí o Ed colocou assim que o rapaz quer saber se você tem se eu tenho críticas a Sartre ou se existem Há um críticas a... pensamento do Sartre. Nossa, o que mais existiu? Por exemplo, o Albert Camus, eles até brigaram. O Merleau-Ponty, que era companheiro de revista, de editorial de Sartre, era existencialista também, rompe com Sartre, porque houve uma fase do pensamento de Sartre que ele foi muito dogmático, sabe? Ele não era tão aberto assim à possibilidade de diálogo num determinado momento da carreira dele, aqui quando ele estava chegando aqui mudando para a sua fase política, sabe? Então, assim, muita gente, o Sartre, ele é alvo de muita crítica, né? Tem um Paul Johnson que escreve... Mas, não, a pergunta não é essa, se tem críticas a Sartre, mas é se Alain tem críticas... Olha, inclusive, no doutorado eu acho que eu escrevi algumas críticas assim que eu tenho, mas por incrível que pareça eu não estou lembrando delas. Não mudou nada, Alain. Eu estava falando do que mesmo, eu esqueci. Sempre Alain sendo Alain. Mas assim... Me deu saudade, Alain. Arco Verde, há anos atrás. Alan fazendo uma palestra, fazendo uma formação. Aí no meio da formação, Alan olhava para o lado e fazia: mas do que era que eu estava falando mesmo? Hoje eu não tenho mais tanto isso. Mas assim, por exemplo, eu gosto muito da ideia, daquilo que a gente está discutindo aqui até agora, por exemplo. Eu acho interessantíssima essa concepção de consciência que ele tem. Eu enxergo o mundo dentro dessa lente de que nós somos seres abertos, de que nós estamos por nos fazer o tempo inteiro. Gosto da ideia de que nós somos condenados a ser livres, porque nós criamos o mundo, nós criamos a nossa subjetividade, nós nos fazemos, nós nos tecemos do ser como obra aberta, né? Eu gosto demais dessa... Eu acredito nisso. Eu acredito, né, sabe, nesse caminho. Eu gostaria demais, porque desde que eu defendi minha tese no ano passado, fevereiro do ano passado. E aí a gente cria uma espécie de nojo do trabalho, sabe? E eu preciso para poder ver algumas coisas e tudo mais. Mas eu sei que eu tenho críticas assim ao pensamento de Sartre, mas de fato eu não estou lembrando, porque assim, eu estou muito focado no que tem de bom dele, né? Que é isso que a gente está discutindo aqui, sabe? Mas não me vem agora algo que eu possa dizer assim, agora, é claro que quando a gente vai comparando também o pensamento de Sartre com os desdobramentos com novas pesquisas, sabe? Novas questões que vão surgindo a partir das obras dele, né? A gente pode perceber que tem emendas que precisam ser feitas e tudo mais, né? Mas, de fato, uma crítica assim, mais específica para dizer assim, eu critico ele assim, sabe? Ou discordo dele nisso, sabe? Agora eu não tenho como formular isso aqui, não. Preciso revisitar, de fato, a minha tese, ou mesmo revisitar o pensamento dele, assim, estudá-lo novamente, né? Porque aí também a gente para um pouco, sempre precisa estar fazendo revisão, e quando nós combinamos de fazer esse momento aqui, eu dei uma revisada em algumas coisas assim principais, mais básicas, assim, porque eu queria, nessa conversa nossa, tentar ser o mais didático possível, porque assim, tem pessoas que são da filosofia, estão assistindo a gente, mas tem um monte de pessoas também que ouviram falar de Sartre, mas precisam entender assim de um modo mais simples, sabe, o que há de principal no pensamento dele. Então, a minha ideia era ser o mais didático possível, entende?
Então, e também não tinha, nós combinamos isso há 2 dias atrás, se não me engano, não tinha tempo também de fazer Uhum. aquela leitura mais Alan, aprofundada. aproveitar o ensejo, a gente fez um bate-papo, uma pequena conversa nessa ideia da live, é porque acho que foi bem interessante, até porque esses dias a gente tem sentido muito essa ausência presencial e a gente está aproveitando até a oportunidade para se reencontrar com amigos um pouco mais nessa dimensão online, né? E a tecnologia nos está permitindo ter experiências tão boas de conversa, de conhecimento, de reencontrar amigos, né? E aproveito desde já, a gente sempre tem organizado aqui em Petrolina o café Jus Filosófico, eu não chamo café filosófico, mas Jus Filosófico, que é em relação à questão da filosofia jurídica. Uhum. Eu sou professor da disciplina de filosofia do direito, também de hermenêutica jurídica, são algumas disciplinas mais nessa perspectiva jurídica, só que com a partir do olhar filosófico, né? Então, a gente tem como pensar alguma perspectiva sartriana na dimensão do direito. Eu acredito que o direito, enquanto instrumento muitas vezes de sanção, de coação também. Então vai ser intercalado, eu diria, com alguns pensamentos da perspectiva de Sartriana, a gente poderia estar vendo junto. E já reforço o convite que tinha lhe feito para você estar aqui conosco, presente, né, na semana do café, uma semana inteira. Geralmente começa na segunda, vai até a sexta, né? E a gente vai fazendo todos os dias com uma temática. Ela já faria uma noite inteira de uma oficina, sei lá, uma oficina de Sartre, com a pegada de que alguém tivesse que produzir alguma coisa, né? Produzir artigos, a gente pensar momentos, enfim. A gente tenta fazer dentro da programação do nosso café. A gente tá ampliando. Olha, semestre passado o café foi muito interessante. Eu consegui trazer filósofos, trouxe algumas dimensões de promotores, juízes, e a gente fez um momento interessantíssimo de humanas, ciências aplicadas. E aí faço muita questão da sua presença, Alan, aqui conosco. Tá certo? Aí eu irei, com certeza, eu aproveito que esse Petrolina aqui quero conhecer. Terra bacana. Devinho, quem quiser estar aqui conosco também, a gente vai se organizar esse ano. Tem sido um ano muito sui generis, eu diria, porque com essa pandemia a gente está passando por muitas dificuldades, até na realização de eventos acadêmicos, na verdade em tudo, né? Todos os âmbitos atingidos. Mas, quem quiser estar aqui conosco também, alguma consideração mais, senão a gente vai até. Passou tão rápido, já estamos quase em 1 hora e meia. Teve uma pergunta que foi feita, faz tempo, vê a hora que eu lembro dela. Depois, eu comecei a responder ela e acabei não finalizando. E você falou agora. Pronto, Devinho, a gente conversa sim, Devinho, vai ser uma alegria, viu? O mundo precisa ser outro, né? Ele colocou assim, o mundo será outro pós-pandemia. Na verdade, ele precisa ser outro. Aí alguém tinha perguntado assim, o que é que Sartre diria, né, nesse tempo? Assim, é uma pergunta arriscada demais, porque assim, supõe-se que eu fosse capaz de perceber ou ser a subjetividade dele, né? Mas assim, o que eu diria a partir do que eu já li dele mesmo, né, do próprio Sartre, eu não poderia colocar palavras na boca dele. Pode ser que ele não dissesse nada, pode ser que ele dissesse muito, né? Mas eu, pegando essa frase aí que o Davidson colocou agora nos comentários, né? O mundo será outro pós-pandemia. O mundo vai continuar sendo como ele é, porque ele é ser em si. Porém, o que é que nós, enquanto condenados à liberdade, ou seja, condenados a nos fazer, vamos fazer com esse mundo que vai ficar pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Então vejam, o conceito de liberdade implica essa questão e pensar a partir desse chão do que está acontecendo de fato conosco agora, enquanto as coisas, né, enquanto o mundo está em polvorosa por conta de tudo que tem acontecido, pensar, trazer a reflexão para nós sobre o que é que eu vou fazer depois disso tudo. O que é que eu vou fazer diante de como o mercado vai funcionar, que sistema econômico a gente vai precisar estabelecer. Será que o capitalismo vai se reinventar? Né? Houve uma crise forte em 2008, a gente pensava que seria um capitalismo, mas ele se reinventou com uma outra cara.
né? Tem até um texto, o Capital, do Thomas Piketty, que fala um pouco sobre essa reinvenção do capitalismo, né? Mas, assim, diante disso, do que está acontecendo, que tipo de seres nós seremos depois de passar a pandemia? Que tipo de política nós vamos estabelecer, criar, defender? Né? Que sistema econômico? Né? O que é que nós vamos fazer? Porque, de fato, é um momento em que todo mundo diz que o mundo precisa ser outro. Mas em que sentido esse mundo precisa ser outro? Porque quem muda somos nós. O mundo não muda nada. Continua sendo em si. Mas eu, enquanto subjetividade movente, né, enquanto ser aberto, enquanto liberdade, o que é que eu vou fazer para reconfigurar a face desse mundo? Né? Porque o mundo que muda é o mundo que a gente desenha. É o mundo da consciência, é o mundo que a gente desenha. Né? Então é esse que a gente precisa. Eu vejo assim, Alan, quantas vezes a gente faz aquelas mesmas promessas nos réveillões? Esse ano eu vou mudar, né? Esse ano, como se a atitude da virada do ano fosse capaz de me emagrecer, como se a mudança de um calendário, ela produz muitos efeitos. As pessoas, né? Não é um ato uma virada de ano que vai mudar, sim, minha própria consciência, mas assim, a gente pode dizer que esses momentos, eles são propulsores. Por exemplo, todas as vezes que nós falamos das guerras mundiais, elas foram propulsoras de mudanças. Né? Nós somos forçados, além de ter essa dimensão de sermos capazes de mudarmos por nossa própria consciência, mas esses momentos eles são bem propícios. As guerras, por exemplo, as pandemias, quando nós vemos as pestes. Mas lembremos aqui que eu falei no início que a consciência fenomenológica ela é relacional. Quando eu falo assim, que a gente muda, a gente cria tal, claro, mas a gente só cria em relação. Então, quando você fala assim, mas as guerras foram propulsoras de mudança, os eventos sociais, os eventos políticos, os eventos históricos, eles são motivadores de tudo, porque a nossa consciência se relaciona com os fatos. Né? A gente cria a partir dos fatos. Então, é o fato histórico dessa pandemia que a gente está vendo agora que vai fazer com que a nossa consciência se relacione com isso de um modo a nos fazer crescer. Mas crescer para onde, né? Crescer para que direção? Fazer de que forma? Viver de que maneira? Né? Agora, sim, é como você disse, né? Para que a gente não caia naquela esparrela do ano novo, né? De que está chegando o fim do ano, o ano novo vai me trazer isso, meu ano novo vai vir assim, vai ter essa cara. Não, eu vou usar uma cueca amarela, vou usar uma meia vermelha. Né, a gente vai sendo bem reducionista. Que, na verdade, são ocultamentos da nossa responsabilidade. O ano vai entrar, o ano vai sair, a gente vai continuar a mesma coisa, a menos que a gente queira mudar. Então, a mudança ela é do sujeito, é do existente, é daquele que decide, é daquele que escolhe. Né? Então, eu acho engraçado essa coisa do ano novo mesmo. Eu fico pensando, o ano isso, o ano... Não, o ano, se você não mudar, se você não decidir e agir, porque a liberdade ela tem as categorias cardeais da realidade humana, que é o ter, o fazer e o ser. Então, se você tem a possibilidade, mas você não faz, você nunca vai ser, nunca vai chegar a ser. Então, a liberdade, inclusive, Sartre determina assim, tem uma definição do que é a liberdade. A liberdade é ação. Pronto. Isso resume o capítulo 4 da liberdade lá no Ser e o Nada. A liberdade é ação. Então, nós somos fazendo. Nós somos agindo. Ou seja, minha liberdade se constrói à medida que eu ajo, eu faço. Alan, só para a gente encerrar, senão a gente tem que combinar outras lives, já pediram aí outra live. Davinho tá falando que 2020 era o ano dele, tinha comprado, ele tá estressado. Aí só mais uma. Você tinha falado que Shakira canta uma ideia, né, de Sartre. Eu vejo, Alan, não sei se é coisa minha, mas eu vejo muito em Renato Russo. Às vezes, algumas músicas de Renato me trazem muito Sartre. Eu não sei se eu estaria... Mas, por exemplo, aquela música... Há tempos. Me foge das estrelas, que ele veio uma lágrima. Como é o nome?
me foge agora que ele já está no estágio final da vida dele. Queria ser como os outros e rir das desgraças da vida. Essa. Ou É, fingir que sempre bem, ver a leveza das coisas com humor. Mas não me diga isso. Essa música? Era essa? eu, não- Dizia? sim, Havia eu lá. não Lá sei, tem... Alan, mas toda vez que eu escuto essa música eu lembro de Sartre, eu não sei. O porquê, né? O O quê? motivo. Isso é uma coisa minha, Alan. Tu vê algum princípio, alguma ideia sartriana? Olha, eu nunca fiz a relação dessa música especificamente, né? Com o Sartre. Não, já Via Láctea, né? Via Láctea. é isso, a Via Láctea. Tem no álbum A Tempestade. Eu nunca Uhum. fiz. Pode ser até agora, porque você falou que quando eu esteja escutando, que eu fico lembrando que você lembra, eu não faço nenhuma relação, tá? Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Bom, tem uma fenomenologia aí, né? Quando tudo Porque, não. na verdade, isso foi uma questão de um trabalho acadêmico, na verdade, que eu fiz com os meninos, que eles tinham que correlacionar Eu sei. a filosofia, o trabalho deles com uma arte. Então, eles poderiam trazer um filme, poderiam trazer uma pintura, uma música. E aí a turma escolheu para falar de Sartre essa música. E eu fiquei com isso, né? E desde eles eu escuto, não sei se é pelo fato dos meninos terem apresentado, e na hora tentar direcionar, porque às vezes a gente pode direcionar de acordo com o que a gente quer dizer, né? Mas não, me vem agora, já que ela falou da Shakira e tal, e eu vou perguntar também. Mas veja, a Shakira citou o Jean Paul Sartre. Ela não defendeu uma ideia dele na música. Outra coisa, porque estou vendo uns comentários ali aparecendo e tudo mais, a gente tem que entender que... tem não, né? Ninguém tem que nada. Mas assim, a gente pode entender que a filosofia permeia o mundo. Então, assim, se a filosofia permeia, ou seja, perpassa, atravessa o mundo, então ela vai estar presente em qualquer coisa. Numa música que a gente faz, numa música que a gente escuta, uma coisa assim. Só que a gente vai identificando quais filosofias podem estar presentes em tal poesia, em tal canção, em tal momento da vida, em tal filme, etc. Inclusive, vou aproveitar aqui para indicar, para quem não assistiu, assistir o filme O Poço. Eu acho que, assim, de um roteiro existencialista pra caramba, mas assim, daquela fase mais política de Sartre que não deu pra gente falar hoje, a gente pode falar numa outra live, né, que é quando ele vai falar do engajamento. A minha tese, quem quiser pode pesquisar no Google, né, a minha tese de doutorado é sobre engajamento e educação. Como o título é muito longo, eu não lembro, para variar, né? Mas assim, eu tinha ele na cabeça até pouco tempo atrás, mas aí acabei perdendo. Mas assim, eu já fiz relações do pensamento da filosofia, seja de Sartre ou de outros filósofos, com músicas diversas. De Legião Urbana, dá sempre para a gente fazer um contraponto, porque as letras de Renato Russo, quer dizer, do Legião Urbana, né, porque não era só ele que compunha, eles compunham juntos. E elas têm um apelo filosófico, de pensamento, de fazer a gente abrir. Por exemplo, desse álbum A Tempestade, eu relaciono melhor com a filosofia de Sartre aquela outra música. Será que ninguém vê o caos em que vivemos? E fica tudo por isso mesmo. Tem um momento que eles assim, eu acho essa parte extremamente sartriana. E Nietzscheana também, ó. E meus amigos parecem ter medo de quem fala o que sentiu, de quem pensa diferente, nos querem todos iguais. Assim é bem mais fácil nos controlar. Isso aí tem a ver, na minha concepção, com o Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche, o livro, leiam, quem puder ler depois, o Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, e tem a ver com essa coisa se você se percebe como um ser de essência, você é controlável, você se deixa controlar.
né? Então tem a música Há Tempos, Legião Urbana, Disciplina, Liberdade, enfim, tem Traz esse olhar. É bonito, né? Assim, a gente parar para perceber o quanto a arte, seja na música, nas obras clássicas, em pinturas, a gente consegue ver essa expressão filosófica, né? É interessantíssimo, porque tem toda essa ideologia por trás, impregnada numa obra que a gente faz. Acho que é a própria vivência, né, Alan? E só mais uma pergunta, Alan, uma coisa que me veio agora para perguntar. É, é interessante a gente, antes de ler a obra, a gente parar para ver a história de vida do próprio autor. Porque eu acho que a filosofia ela é intrinsecamente ligada à vida. Não se faz filosofia do nada, mas a partir da vivência, né? Perpassa. Mas assim, qual seria em Sartre um momento assim da vida dele que vai produzir essa filosofia dele, assim, criando esse link biográfico com o link da sua, ou seriam vários momentos, eu acho, pelo que você dizia, né? Mas existiria algum momento assim histórico, biográfico da vida de Sartre que vem ser o grande marco na percepção filosófica dele? Sartre, ele nasceu e a mãe dele ficou viúva quando ele tinha 5, se eu não me engano, quando ele tinha 5 anos de idade, a mãe ficou viúva. O pai dele era marinheiro. E aí ele ficou morando na casa do avô, Albert Schweitzer, dos Schweitzers, os teólogos alemães, né, descendentes dessa família. E na casa do avô de Sartre tinha uma biblioteca. Então Sartre lia assim todos esses clássicos franceses, alemães. Então ele leu literatura desde muito cedo, desde muito jovenzinho, sabe? Leu literatura, bebeu da literatura, bebeu desse universo das letras. E a família cristã, a família de Sartre era cristã, né? Evangélica cristã. E num determinado momento ele, do nada, ele sentiu que Deus não existia. Ao sentir esse abandono, digamos assim, ou sentir essa ruptura da consciência dele com algo que o ligasse ao sagrado, ao divino, como é o papel das religiões, né, fazer, então ele teve mais condições de poder filosofar. Só que aí o que acontece? Quando ele procurou por muito tempo, inclusive enquanto estudava ainda filosofia, ele não se conformava com as coisas que ele estudava. Ele achava que aquilo fosse arcaico demais. E aí tem um amigo dele, que é também um escritor famoso da filosofia e da sociologia também, disse para ele assim, que tinha descoberto a fenomenologia. E aí ele chega, eles estão num bar, a Sartre, a turma dele, incluindo Simone de Beauvoir e outros lá, e chega o Raymond Aron e diz assim, Sartre, eu descobri uma filosofia nova que está fazendo o maior sucesso na Alemanha, e é uma filosofia tão interessante que se você quiser fazer filosofia sobre um copo de uísque, você pode fazer. E aí foi quando Sartre teve o estalo. Como assim? Porque era isso que ele queria. Ele queria uma filosofia que pudesse falar das coisas, não só das ideias, sabe? Não de abstrações, de coisas que não tocassem o chão. Ele queria falar de coisas concretas. E aí, quando o Raymond Aron diz, olha, a fenomenologia permite que você descreva até um copo de uísque, você faça filosofia de um copo de uísque, Sartre enlouqueceu. Aí foi quando ele resolveu ir morar um ano na Alemanha e ganhou uma bolsa no nos institutos Russell, em Berlim, e foi quando ele escreveu, dos estudos que ele fez, ele escreve um conjunto de textos. O primeiro deles é a transcendência no ego, depois a imaginação, o imaginário, o esboço para uma teoria das emoções que você tem aí. Então, tudo isso foi fruto desses estudos que Sartre fez enquanto passou esse ano lá em Berlim. Depois ele foi maturando e matutando também a possibilidade de ligar aquilo que ele tinha aprendido com a fenomenologia de Husserl ao ser do existente. E aí é quando ele começa a pensar o ser humano como essa abertura de consciência e detentor de uma liberdade que o faz ter que se fazer, ter que se construir, ter que ser livre para escolher, para se fazer o tempo inteiro.
Então, o momento-chave assim, da produção sartreana é quando o Raymond Aron encontra eles num bar e diz assim, se você quiser fazer filosofia sobre um copo de vinho, Que legal, que pode legal. fazer. É esse o momento. E eu quero fazer uma indicação, então. Como eu sei que muita gente está assistindo, eu não sei se depois isso fica disponível para ser revisto. Fica, Tal. fica assim, Alan. É só no Então, final salvar, que aí fica disponível tanto no meu quanto no seu. e eu quero indicar um livro, assim, para as pessoas que têm uma curiosidade de conhecer o movimento, de conhecer não tanto filosoficamente, porque isso pode ser um passo para depois, mas se quiser conhecer as ideias centrais, por que esse movimento surgiu no mundo, o que foi que levou, quais foram as condições que existiram para que esse movimento filosófico existisse, conhecer as pessoas que encabeçaram, as influências, sabe? Os principais representantes, os personagens principais dessa, sabe, dessa saga maravilhosa que é o existencialismo, que é uma filosofia que eu tenho paixão até hoje, né? Eu costumo até dizer assim, que eu me filio ao existencialismo, sabe? Eu me considero um existencialista, então eu vou indicar esse livro aqui, No Café Existencialista. Hum, No Café Existencialista, da Sarah Bakewell. Então ela vai contar a história de Russell, como foi que Heidegger conheceu Russell, o que foi que surgiu dessa relação, depois vai lá para os existencialistas franceses e ainda traz apontamentos para o que ela chama da imponderável exuberância do movimento existencialista nos dias de hoje, porque aqui ele é importante de ser revisto, estudado, revisitado e ampliado nos dias de hoje. Então, é uma obra, e assim, como é feito como uma espécie de romance, então é muito bom de ler. Excelente. Maravilhoso, inclusive. Muito bom. Alan, então, meu caro, muito obrigado. Foi tão bom estar contigo. Deu saudade, Alanzinho. Espero a gente poder se encontrar em breve. E vamos fazer outras, né? Vamos. Aproveitar, talvez, não sei até quando a gente vai, mas mesmo depois da quarentena, eu acho que muita gente foi entrando, passando, e não fica, porque realmente a gente se alongou. Foi 1 hora e 40 minutos de live. A gente nem é Gustavo Lima para estar querendo bater recorde de live, né? Nem o Wesley, que bateram horas lá dentro de live. E Roberto Carlos bateu o recorde ao contrário, né? Acho que fez a live mais curta da história. Mas, Alan, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter nos brindado, né, com esse cafezinho, mas trazendo essa sua vivência, Satriano, porque eu acho que se torna tão leve porque você vai colocando como se fosse seu amigo íntimo, você tivesse convivido com o Sartre, né? Alan falando, dá a impressão, não, porque meu amigo Sartre, ele foi lá, tomou o uísque, eu vi, parece que você estava em loco, né? Do lado de Sartre, vendo ele escrever. Então é interessante a gente ver isso, porque você fala com um encantamento, Alanzinho. Sempre Obrigado. testemunho isso que você fala com encantamento de quem gosta, quem ama aquilo que... Então, muito obrigado, Alan. Wagner, eu que agradeço o convite. Eu estava super assim, receoso porque eu não tenho o costume de fazer essas coisas assim. Quando eu faço, às vezes, alguma live tocando piano ou violão, eu só faço cantar, eu nem falo, porque eu não sei, me dá uma coisa que breca, que me, sei lá, que me impede, sabe, um impedimento. Então, é a primeira vez que eu faço uma coisa assim. Isso também rompe com uma barreira minha, né? Acho que a partir de agora eu posso até ficar mais solto para poder conversar com as pessoas e tudo mais, fazer outras lives com, enfim, outros temas que sejam com o mesmo tema. Enfim, mas eu te agradeço muito por isso e também gostaria Ó, de estão agradecer. falando aí, brigando, que falta o Alan tocar. Na próxima live, Alan vai trazer as músicas, né, filosoficamente. Ele vai analisar algumas músicas filosoficamente tocando. A gente vai combinar, Alan. E assim, Você já toca e canta e depois explica. eu queria agradecer às pessoas que nos viram, que nos assistiram, que passaram, né, escutaram uma coisa ou outra, e enfim. E eu espero também que esse momento tenha sido propiciador de curiosidades, porque é a curiosidade que move o mundo, eu adoro isso, e é isso mesmo. E agradecer as pessoas especiais que eu vi que foram passando aqui, né?
Michele Guerreiro, que é minha alma gêmea, mora aqui em Caruaru, uma amizade, nós temos doutorado de, nossa, foi uma amizade linda, preciosa. Edinaldo Andrade Barros, que estava muito precioso, uma pessoa muito querida. Davidson, que me deu o livro de Sartre, que iniciou essa minha jornada sartriana. Obrigado, Davidson. Você nos brindou com um grande presente. Um livro, né, Alan? Que não... A professora Maria do Carmo passou, foi minha professora, eu tenho um carinho especial por ela. Um amigo lá de João Pessoa, Ricardo. Tem alguns amigos do Recife, que eu vi que entraram aí na live. Pessoas que são do meu grupo de outros interesses, como a coleção. Eu sou colecionador de discos de vinil, e eu vi que algumas pessoas que colecionam discos, elas foram entrando aí um momento ou outro. Gostaria de agradecer, enfim, agradecer a todo mundo, as pessoas que eu não conheço ainda e que estiveram assistindo a live, que talvez sejam mais conhecidas suas, né? O Bruno Sartre. Que... Na primeira parte, antes do intervalo, foram 400 pessoas que passaram. Uau! Nossa, 400 pessoas que passaram. Aí, mas vai passando, né? Porque realmente, às vezes, nem todo mundo está com um tema, certo? Então, muito obrigado, Alanzinho, muito obrigado a todos, Leivinho, todos que passaram aqui também, Ítalo, Bruno, muitas pessoas minhas estavam conosco, agora tem um pouquinho menos, mas, Alanzinho, minha gratidão, viu? E vamos combinar outras. Um beijão para tu. Tchau. Agora eu vou comer.